Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com o meu cirurgião, o Dr. Israel Oliveira. Obrigado por ter aceito o convite de gravar aqui pro canal. Obrigado, eu que agradeço. O motivo de eu ter convidado o Dr. Israel pra vir hoje, aliás, eu que vim, no consultório dele, pra tirar algumas dúvidas de vocês que vocês me enviaram pelo Snapchat, pelo Facebook. A gente já fez um live, foi bem interessante. As pessoas têm muitas dúvidas. A Bruna, vocês já sabem, né, que fez 2 cirurgias, então começaram a fazer muitas perguntas e a gente acabou tendo que juntar as principais para poder responder. É verdade. Então nós separamos 5 perguntinhas, 5, né? E faz 10. 5 perguntinhas para vocês, tá? E a primeira é: quem pode fazer lipoaspiração? Bom, isso é bastante importante. Muita gente tem essa dúvida, principalmente porque tem gente que está muito acima do peso e quer fazer lipoaspiração achando que vai emagrecer. Então, a lipoaspiração, a gente tem que definir realmente que a lipoaspiração é para fazer a modelação do corpo, para dar formas ao corpo. Então, a pessoa tem que ter um peso adequado, de preferência que a pessoa tenha atividade física, mantenha uma atividade física, e aí sim a gente vai fazer a lipoaspiração para dar contornos ao corpo. Então a gente vai retirar a gordura de alguns pontos do corpo, que geralmente é da região abdominal, né, da barriga, abdômen anterior, nas laterais, que a gente chama de flancos, e aí assim a gente pode dar esse contorno. E a próxima pergunta, uma das mais solicitadas, digamos assim. As pessoas sempre me pararam e falaram assim: mas você fez lipoescultura, fez enxerto no bumbum, colocou silicone. Pode fazer essa cirurgia combinada? Tipo, várias coisas num dia só? Isso daí a gente segue as normas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e as normas da Cirurgia Plástica Mundial. Nós temos tempos e prazos que a gente deve cumprir numa cirurgia para que a cirurgia não se alongue muito e traga riscos ao paciente. Então, dependendo do tipo de cirurgia, a gente pode combinar a cirurgia sim, mas a gente tem um limite de tempo que a gente pode expor a paciente ao tempo anestésico e ao tempo que ela fica realmente parada durante a cirurgia, que isso traz maiores riscos de trombose, né, tromboembolismo pulmonar. Também tem de determinar as áreas e o que a gente pode fazer, né? Então essa combinação, por exemplo, de cirurgia de mama com lipoaspiração, ela é possível, né? E depende muito da avaliação do seu cirurgião plástico. Mas é possível sim combinar algumas cirurgias. Se o cirurgião avaliar que o tempo de cirurgia, o tempo cirúrgico vai ser muito longo, a gente conversa com o paciente e explica que deve ser feito em 2 tempos. Assim como eu fiz, né? Como eu já disse aqui no início da pergunta, que eu fiz essa cirurgia combinada e eu me saí super bem, graças a Deus. Sim, é uma cirurgia bastante comum de ser combinada, que é o aumento de mamas com a prótese de silicone junto com a lipoaspiração. Essa cirurgia é bastante comum. Uma pergunta que fazem demais: qual é a diferença da lipoaspiração para a lipoescultura, que foi o que eu fiz no caso? A lipoaspiração, o próprio nome já diz, é aspirar a gordura, né, de determinadas regiões do corpo. E hoje em dia a gente sabe que a maior parte do corpo a gente pode aspirar gordura, de papada, do braço, do tórax, abdômen. Claro que o mais comum é abdômen, mas a lipoaspiração é a aspiração de gordura para modelar o corpo. Só que além disso a gente pode pegar essa gordura, aproveitar essa gordura e fazer a lipoenxertia. Então, quando a gente faz a lipoaspiração com lipoenxertia, a gente está fazendo uma lipoescultura, a gente está modelando que foi também o que corpo eu fiz da no pessoa. bumbum. Exato. A lipoenxertia, então, no caso do bumbum, a gente faz a lipoaspiração da gordura do abdômen, né, da parede abdominal, e a gente faz a lipoenxertia em outros determinados lugares. Principalmente o mais comum é a lipoenxertia do bumbum, a lipoenxertia no glúteo. Na hora de escolher a prótese e o tamanho e o modelo, enfim, as pessoas têm muita dúvida. Eu também tinha demais. Quando eu cheguei aqui na minha consulta, eu estava assim totalmente perdida. Então, o que você orienta assim para as pessoas? Qual tamanho escolher? Qual modelo escolher? Bom, a indústria hoje se desenvolveu muito, né? Então existem muitos modelos de prótese, existem muitas marcas. Então, assim, acho que o principal é você conversar bastante com o seu cirurgião plástico. Você tem que, claro, todas as pacientes que chegam no consultório já investigaram tudo na internet, já olharam, já conversaram com as amigas, né?
Então já vem com uma quantidade de perguntas sobre tamanho, modelo, mas sempre com dúvidas. Então principalmente conversar com seu cirurgião plástico, porque ele pode definir e explicar para você que isso depende do seu tamanho, da largura do seu tórax, da largura dos seus ombros, da largura da sua mama. E então a gente tem que escolher uma prótese com o objetivo que você quer. Às vezes a paciente quer aumentar pouco o volume da mama, mas quer aquele contorno, quer aquele colo, né? Então a gente tem que explicar para a paciente que dependendo do tipo, do formato da prótese, a gente tem alguns resultados. Às vezes a gente precisa simetrizar uma mama, às vezes a paciente tem uma mama diferente uma da outra. Então a gente tem que escolher tamanhos de prótese diferentes. Então isso, na maioria das vezes, é definido com o cirurgião, a conversa do cirurgião com a paciente, através também de medidas que a gente faz da mama, da distância de uma mama para outra, da largura da mama, da distância do mamilo para a fúrcula, isso também tudo é muito importante. Gente, porque não façam igual a mim, que cheguei aqui, quero colocar 350, não é assim, entendeu? Que a pessoa já chega no consultório e fala assim, eu vou romper, quero um peitão. O principal é você conversar e escutar o seu cirurgião, porque ele tem muita coisa a esclarecer a você. Porque próteses muito grandes geralmente trazem incômodo maior no início, podem trazer problemas, erros posturais, problemas de coluna, e às vezes pode não combinar com o tamanho, a largura do seu tórax, a largura da sua mama, às vezes fica artificial. Tem paciente que pede, mas a gente conversa e tenta explicar qual é a melhor opção pela nossa prática, pela nossa experiência. Bacana. Quinta e última pergunta, como que é o pré e o pós-operatório? Bom, então o primeiro passo é você tem que definir mais ou menos o que você quer de cirurgia, o que você quer melhorar no seu corpo. E segundo, escolher um bom cirurgião plástico. Você tem que escolher esse cirurgião plástico registrado na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tem que ser cadastrado, tem que fazer parte da sociedade, isso é muito importante. Você pode ir lá no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? E você pode pesquisar todos os cirurgiões plásticos que estão trabalhando na sua cidade, se estão registrados, se está tudo certo. Isso é bastante importante. Lá tem uma série de informações também no site que você pode saber sobre a sua cirurgia, o pré e o pós-operatório. Então, a partir do momento que você escolheu o seu cirurgião, você vai conversar com ele, vai dizer o que você quer e aí vão seguir os exames pré-operatórios que ele vai solicitar. Isso vai depender da sua idade, de alguma doença associada que você possa ter e do tipo de cirurgia que você quer. E aí depois tudo ok, sendo avaliado por esses exames, tendo avaliação de um cardiologista, a gente vai seguir pela escolha também, decisão do hospital, do anestesista, do tipo de anestesia. Isso tudo seu cirurgião tem que lhe orientar e lhe explicar, porque ele vai coordenar todo esse processo. E aí segue a cirurgia, como explicado também pelo cirurgião, também tem o acompanhamento pós-operatório. É muito importante que você tenha um cirurgião que possa lhe acompanhar no pós-operatório. Não é aquela coisa de só operar e dar tchau e tá esquecido. Não. O pós-operatório de cirurgia plástica é uma etapa muito, muito importante que você deve seguir à risca sob orientação do seu cirurgião. Então tem a questão do acompanhamento da fisioterapeuta, que vai muitas vezes fazer drenagem linfática, vai fazer a correção postural que é necessária no pós-operatório, o uso de malhas compressivas, o uso de sutiã no pós-operatório de mama, isso tudo é muito importante. Então todas essas orientações você pode ter com o seu cirurgião plástico. Respondemos então as 5 mais perguntadas por vocês. E, enfim, queria agradecer aqui a você, Dr. Israel, primeiro por ter me operado e eu estou muito satisfeita, enfim, feliz da vida, mais magra, cheia de curvas, porque realmente era muito bacon. E obrigada por ter topado também tirar as dúvidas dos meus seguidores e também de muita gente que pode estar assistindo esse vídeo que não é aqui de Manaus, né? Porque o doutor atende só aqui, né, doutor? Somente em Manaus. No momento, por enquanto, só em Manaus. Por enquanto, só em Manaus. E obrigado por assistirem. Não esqueçam de curtir, se gostar e compartilhar ou marcar os amigos que tenham alguma dúvida, né? Porque a gente tentou fazer de um formato bem interativo e eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Quase que não saio redes sociais. Não esqueçam de sair nas minhas redes. Não tá dando certo.
Ah, não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais para acompanhar tudo o que acontece. Sempre que eu venho aqui no consultório do Dr. Israel, eu também tô mostrando. Às vezes ele não quer aparecer no Snap, mas eu falo, vem aqui que tu vai aparecer sim, tô brincando. Se inscrevam no meu canal, eu vou tentar alimentar um pouco mais aqui. Eu sei que tá um pouco abandonado. As minhas redes sociais vão estar aqui embaixo para vocês verem, a do doutor também. Enfim, gente, um beijo. Tchau. Ai, gente, não esqueça. Peraí. Ai, gente. Gente, não esqueça.